Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net aqui no Box 21, Vida de Bar, dos dois lados do balcão do meu amigo Fernando Soares Brandão. Fica na Carlos von Koselitz, número 304. Como eu sempre digo, fazer que nem o Osório. O Osório chega aqui no Box, vem também com seu Designator Driver e gosta de tomar um espumante. Toda vez eu encontro o Osório aqui curtindo o seu espumante. Pois você pode fazer a mesma coisa, você com seus amigos, um casal, vem aqui com toda a segurança. Eu não empresto o Bob Aguiar, que é o meu Designator Driver, mas você pode vir com o melhor motorista da cidade, que é o motorista de táxi. Você chama ele traz aqui no box, depois busca de volta com toda a segurança. Porque, como eu sempre falo, direção e bebida alcoólica não combinam em nenhuma quantidade. Então, muito cuidado, devagar, porque a vida é um bem extremamente precioso. E nós vamos falar de vida hoje também. Está conosco a doutora Helena Beatriz Balbinotti, que é psicóloga clínica, psicanalista, psicogerontóloga, e vai falar conosco sobre uma série de questões, né? E eu gostei de um termo que ela usou aqui, né? Eu uso pós-adolescente, ela fala no adulto maduro. Final de ano está chegando, as pessoas, doutora, começam a fazer aquele balanço anual, as promessas do ano que vem, que vai emagrecer, que vai parar de fumar, que vai parar isso, vai parar com aquilo outro, que vai fazer não sei isso, mas aquilo lá. E a doutora Helena tem uma palestra que alerta sobre essa reflexão e sobre o tempo interno das pessoas. Doutora, primeiro vamos a esse conceito. A senhora também não concorda com aquele negócio, com esses termos que usam hoje aí de terceira idade, de melhor idade, dessas coisas aí que confundem as pessoas, né? Não concordo, porque esses são termos, aliás, a terceira idade é o pior deles, né? Foi um termo trazido da França, numa época que o governo francês dividiu a população em 3 segmentos, sendo até 16 anos a população de responsabilidade do Estado. O governo queria fazer um estudo socioeconômico, né? Então ele dividiu a demografia da população em 3 grandes grupos: primeira, segunda e terceira idade. A primeira idade seria de responsabilidade do Estado, né? A segunda idade, a camada da população que produziria para sustentar os jovens. E a terceira idade seriam os improdutivos, os doentes, um peso para o Estado, enfim, uma população que não teria utilidade. O Brasil vai para lá, numa assembleia em 1992, foi um avião cheio de gente, sentou lá no plenário apenas 2 pessoas, o resto, como sempre, viajou, fez tal. E essas pessoas não dominavam o idioma, não entenderam muito bem o sentido e trouxeram para o Brasil a tal da terceira idade, que tinha a ver com essa divisão, não tinha nada a ver com essa classificação sobre a longevidade humana. Então, o Brasil adotou, pegou esse ranço preconceituoso e que hoje nós carregamos e não conseguimos tirar. A gente não sabe como chamar a população no Brasil. Então, o que aconteceu? Se tu pegares assim a psicologia evolutiva, essa população seria a 5ª idade e não a terceira, porque antes temos a infância, que é a primeira idade, a puberdade, a segunda, a adolescência, a terceira, e o adulto jovem, a 4ª. O adulto maduro é a 5ª idade. Quando fomos para a Argentina, nessa minha formação de psicogerontologia, havia um trabalho que eles premiavam e a gente poderia defender uma tese. E eu levei um trabalho denominando e classificando como adulto maduro, fazendo uma classificação conceitual, sobre a psicopatologia, sobre a terapia para a fase, enfim, tirei a premiação maior e foi adotado esse termo que hoje na literatura, para poder publicar ou divulgar esse termo, tem que citar, segundo Balbinotti,
1999, que foi o termo, então, que foi cunhado por mim. E hoje eu já publiquei 5 livros, né? Estou com o 6º quase pronto, justamente falando e dando conta de toda essa denominação. Por que adulto maduro? Porque é a fase que já se passou da adultez jovem, ela inicia mais ou menos aos 40 anos e não tem idade para encerrar. Vai encerrar 100 anos, que é a longevidade prevista para as próximas décadas, né? Então, nós alcançaremos uma possibilidade muito promissora, né? Vamos chegar a 100 anos com facilidade devido aos avanços das ciências num todo. Agora, será que todas as pessoas pensam, sentem e têm essa representação do tempo dentro de si da mesma forma? Não, aí que vem a diferença. Nem todo adulto que passa dos 40 anos é maduro. Tem o tardio, tem aquele adulto que não chega nem na adultez jovem, que se comporta eternamente como um adolescente. E tem muitas pessoas que acham que dizer que estão com cabeça de guri estão dizendo uma coisa muito promissora. Não, não, gente. Quando a gente tem 60, 50, 70 anos, a gente tem que ter a representação desse tempo dentro de nós com a idade correspondente. Então, assim, a idade cronológica, a idade biológica e a idade psicológica devem caminhar mais ou menos juntas. Senão nós temos as patologias, os desencontros, os estresses, a briga contra o tempo, contra o relógio. Né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Sim, cada ano que completa, a gente não fica mais velho, eu acho que fica mais sábio. Se tu carregares essa representação do tempo de uma forma adequada, emocionalmente, tu vai ser alguém acrescido no final do ano. Alguém que ganhou um ano de experiência, de conhecimento, de sabedoria emocional, de vivências, né? De realizações, de novos projetos. E é esse o chamamento que nós queremos fazer. Tu sabes que o tempo, em cada etapa da vida, ele é representado de uma forma diferente. Quando se é bebê, o tempo é representado pelas necessidades corporais, pelos ritmos biológicos. A fome, né, o sono, são determinantes de prazer ou desprazer e que vai dar um tempo muito gostoso ou um tempo muito insatisfeito. Né? Então, assim, em cada momento nós temos algumas vivências que vão significar esse tempo. Doutora, eu queria só falar de novo. Infância, as 5 idades, né? A infância, a puberdade. A infância mais ou menos termina por 9, 10 anos. A puberdade já se anuncia. Está se anunciando nos Estados Unidos uma pesquisa recente, inclusive, que baixou bastante a infância, que já teve lá, já foi a 15, 16 anos, agora está em 8 anos nos garotos americanos. Claro que hoje temos uma estimulação muito grande, inclusive a adolescência se caracteriza pela primeira menarca da menina, a poluição do menino. Pela estimulação, sabe-se, também meninas ou população que vive perto de lixões, o desprendimento do gás dos lixões estimula o hipotálamo, a hipófise, e faz com que as meninas menstruem mais cedo. Isso já tem estudos comprovando. Mas também toda a estimulação sexual, erótica que a televisão e os meios estão oferecendo fazem com que essa fase, e a computação, e enfim, a internet, faz com que essa fase, ela quase que, ela inicia antes, mas inicia biologicamente antes. Emocionalmente tem um ritmo certo. Ninguém emocionalmente se apronta antes do tempo. Por quê? Porque, embora o corpo biológico ele fique mais precoce, mais desenvolvido, as emoções têm um tempo certo para maturar. Então, não tem como tu fazeres um menino de 8 anos, já ele pode ter toda a fantasia da sexualidade, do namoro, de se sentir um jovem, mas ele emocionalmente não tem a maturidade para lidar com essa intensidade de estímulos. Então, muitas vezes nós encontramos essa adolescência atrapalhada. Então, a segunda fase seria a puberdade, que é uma preparação entre a infância e a adolescência.
Mais ou menos por volta dos 13, 14 anos, inicia a adolescência, que vai até a famosa idade, essa dos 21, que é a idade da maturidade do adulto jovem, que amadurece, tem todos as prerrogativas, os direitos, as obrigações civis, né, dos 21. Aos 40, o nosso corpo biológico declina. Nós começamos a perder hormônios, vão encerrando, vão diminuindo para a mulher e hoje se sabe também para o homem. Né? A mulher ela já começa a entrar no climatério por volta dos 40 anos, que deverá durar 55, até os 55. Esse período, depois com a menopausa, que é a última menstruação, nós ingressamos na fase do adulto maduro. Agora, nenhuma fase é estanque. Quer dizer, aos 12, 13 anos termina a puberdade e começa a adolescência. Não, há sempre um ciclo, né, que vai se interligando uma fase da outra, vai entrando devagarzinho, a fase seguinte vai surgindo e essa fase outra vai encerrando. Então, esse desaprontar-se e aprontar-se, né, é um período que vai tendo todo um acomodamento psicológico. Os conflitos, os desejos, as fantasias, os sonhos, a capacidade do ego administrar isso tudo, as defesas psicológicas que vai se usando, isso tudo vai variando de uma fase para outra. E a gente que trabalha com essa população sabe muito bem, na escuta do consultório, tu mais ou menos pela conversa, pelo que as realizações, pelo que vai acontecendo, tu vai identificando em que momento emocional a pessoa está. Então, essa idade emocional é muito importante. E isto que está meio desencontrado ontem, na atualidade, né, está desencontrado por todos esses fenômenos externos que a humanidade não estava acostumada a conviver e começou a conviver aqui no Brasil mais forte a partir dos anos 70, 80 por aí. E nos Estados Unidos já na final da década de 40... 70? Em 1977, teve uma reportagem na Times que falava sobre a população sofrida, a população triste. E aparece um idoso na capa mostrando que essa população era uma população mal compreendida, não era nem velho nem jovem. E um senador chamado Pepe, ele pega essa população e começa a defender direitos. Primeiro triplicou a aposentadoria, enfim, e ele se reelegeu muitas vezes por conta dessa população. E lá eles foram criando uma série de leis, de privilégios, de cuidados, porque entendiam que se essa população ficasse mal assistida, seria um ônus para o governo. Então, eles assistindo, criando residenciais, aposentando muito bem, isso não teria muito peso nos cofres, porque essa população se cuidaria, viajaria, teria mais saúde emocional e física. E assim veio acontecendo. Hoje, quem sustenta as viagens internacionais, as agências, são os aposentados americanos. E europeus, né? E europeus. Se tu fores para Las Vegas, tu vai encontrar só aposentado, gente de cadeira de roda jogando aqueles cassinos. Moram lá nos cassinos. Moram. E eles têm aquelas taxas que dizem, com $90 você passa um fim de semana num cassino. Tu dorme por $30 naqueles hotéis maravilhosos, tu joga, tu come por $4 e tu faz uma noitada maravilhosa, segura, cheia de atrações. Quer dizer, é uma sabedoria que eles conquistaram e que nós aqui pagamos tudo isso em medicação, em SUS, em muitas consultas médicas, porque aqui no Brasil a gente não escuta, a gente ausculta o idoso, quer dizer, vê os sinais vitais, mas a gente não escuta. Os médicos não escutam esse paciente. Então, as pessoas vão lá, tem que sair com um remedinho, né? Um antidepressivo. Precisa ver o que chega nos nossos consultórios de gente altamente medicada. 18 medicamentos, porque aí a pessoa vai num médico, aquele não entendeu muito bem, ela vai no outro, então ela segue com medicação desse, depois pega do outro e vai somando, né? E nós temos aqui no Brasil uma cultura da doença. Todas as campanhas que os laboratórios e o que é feito na televisão, enfim, é para chamar a atenção de o que tu podes ficar doente. Não é o que tu podes
ser saudável. Isso é uma questão que o Brasil tem que enfrentar logo, logo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net. Estamos conversando com a doutora Helena Beatriz Balbinotti, que é psicóloga clínica, psicanalista e psicogerontóloga. Doutora, o Brasil tem que enfrentar realmente uma nova maneira de tratar os brasileiros no que tange à saúde, porque nós somos o país dos hospitais, das filas nos postos de saúde, o país da medicação, dá um remedinho que resolve, e não tratamos o básico lá no início, que é atender, é o tradicional médico da família, estar em casa, tratar tudo antes que aconteça, é a prevenção. E a educação. A senhora falava da questão dos americanos. Eu tive em Las Vegas e uma coisa que me chamou muito a atenção realmente são os aposentados lá. E se a gente viaja durante a semana para a Europa, eu tive várias vezes na Alemanha, em vários países da Europa, cobrindo feiras internacionais, o passageiro durante a semana são grupos e grupos de idosos que lotam os hotéis em todo o mundo com programas específicos para eles, porque eles estão aposentados e eles gastam esse dinheiro se divertindo, fazendo coisas que gostam e gozam de uma saúde boa em função disso também. Claro. Essa maturidade conquistada, né, graças à educação, como tu referiste, no Brasil, quando eu lancei meu primeiro livro, eu dizia que aqui no Brasil não se reconhecia essa população. Hoje eu digo, já estamos tendo alguns progressos e começando. Eu te dizia que eu estava chegando agora de São Paulo e tu vê nos aeroportos, ainda nós confundimos um pouco. Então, assim, pessoas com deficiências, gestantes e a melhor idade, que não é melhor idade para alguns, porque tinha cadeirantes e tal, então teriam prioridade nas filas. Mas é preciso que isso seja repetido várias vezes e é quase que a força que o povo recue para essas pessoas poderem passar. Porque as pessoas não respeitam ainda. E ainda nós temos essa compreensão, de acordo com o estudo francês, que é um ônus e um peso social. Tu repara quando vão fazer um aumento do salário mínimo, o que o governo alega? Não podemos aumentar, porque senão estouraria os cofres públicos da Previdência, né? Sendo que nós estamos na Previdência com aposentados de tudo que é serviço público que cai ali dentro, né? E que se aposenta com um salário pleno. Então, essa ideia de que tudo que tem de prejuízo dentro do país ou que não se pode subir o salário é por causa do aposentado, gera esse tipo de preconceito. E quem é que quer se dizer dessa idade? A gente foge, ninguém quer falar e usufruir desses benefícios que a lei está votando, mas que não estão sendo, geralmente não são respeitados, né? São anunciados pacotes de terceira idade para viagem. Tu não encontra esses pacotes, é muito difícil. Hotéis para terceira idade. Se tu não chega e pede, não tem nada anunciado. E se sabe que hoje tem uma tarefa para as pessoas da tal da terceira idade, que não se sabe, como eu disse, como chamar, né? Então, nós temos essa confusão ainda na nossa cultura que precisamos nos educarmos mais. Agora, quem tem que lidar com isso, que tem um nome, que se chama vierismo, que é um preconceito tipo um bullying,
somos nós, as pessoas que já estamos dentro dessa faixa etária e que nós temos que aprender a sentir orgulho de fazermos parte desse período e não vergonha, esconder, eu não tenho essa idade, eu falar que tenho menos. Não, é uma idade que a gente tem que falar de boca cheia. Eu sou parte de um adulto maduro, faço parte dessa população e com muito orgulho quero meus direitos. Né? Ô, doutora Helena, isso aí é uma questão, a senhora tocou numa coisa que é o preconceito do brasileiro. Eu fiz uma cirurgia no início do ano, eu compartilhei aqui com todos os meus telespectadores, e durante um período eu fui cadeirante, eu tive que usar cadeira de rodas em alguns momentos. Meu Deus do céu, eu escrevi sobre isso. As pessoas parecem que não enxergam o cadeirante. Eu, quando era jovem, eu aprendi que tinha que respeitar o idoso, que ajudar uma senhora a atravessar a rua, um cego. Até hoje, eu vejo um cego parado numa esquina, eu pergunto, tu queres atravessar? Eu vou lá, deixo ele pegar no meu braço, como se ele estivesse me guiando, que ele se sente mais seguro, e atravesso a rua com ele. As pessoas não fazem isso. E eu estava num supermercado, num shopping, e chegou um momento de uma pessoa chegar com um carrinho de supermercado, botar, o senhor não vai sair daí? Eu digo, não, quem tem que voltar é o senhor. Tá? Eu estou de cadeira de rodas, as pessoas não são assim mesmo, o que está acontecendo? Tu sabe que me incomoda muito, isso é educação. Nosso povo, infelizmente, carece de uma educação social. Me incomoda muito esse tipo de comportamento, me incomoda muito o lixo na rua, sabe? Como é que nós sujamos aonde nós estamos? Para mim, o lixo, o preconceito, o bullying, são todos da mesma família, né? Como é que nós temos cidades lindas, como são cidades brasileiras, e cheias de lixo? Então, da mesma forma que nós tratamos as nossas cidades, os nossos pontos públicos, nós tratamos também as pessoas que aparentemente não estão cobrando seus direitos, não estão produzindo para o país. Porque um mais jovem, se te fizer esse desaforo para um mais jovem, possivelmente a pessoa vai reagir, vai se impor. Mas se supõe que a pessoa com mais idade não tenha essa capacidade de se defender ou querer ou reagir. Então é educação. Só que tem uma coisa, cedo ou tarde todos estaremos lá. Se quisermos viver, só não chega lá na adultez madura e bem na longevidade quem morrer antes. É uma escolha. Ou tu é um adulto maduro e vai se transformando num velho com o passar do tempo, ou morre antes. Então essas reflexões sobre essa passagem do tempo interno, ela é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo eu acho, de muitas mudanças. Mas eu estou satisfeita com coisas assim. Eu nunca palestrei tanto como neste ano. Nunca eu levei tanto para... Olha, nunca as empresas se abriram tanto para programas para pré-aposentados, preparando o pessoal para essa fase. Nunca tivemos tanta conscientização, né, dos órgãos públicos. Enfim, eu tenho ido para quase todos os tribunais palestrar, levando esse conhecimento. Meus livros são vendidos muito, muito. Vou para o 6º livro que vou falar só sobre o envelhecimento masculino, que eu acho que quem não está aprendendo a envelhecer ainda é o homem, a mulher já sabe envelhecer. A mulher, ela já tem essa noção do tempo dentro dela, porque ela tem muito bem marcado o final da procriação, quando inicia a continuidade da família, quando ela é avó. O homem que está um pouco perdido, ele se aposenta, ele não sabe o que fazer. Bom, doutora Helena, tanta coisa para conversar, um bate-papo muito interessante, mas a senhora faz palestras e agora, dia 7 de novembro, a senhora está fazendo uma palestra ali em Canoas, na rua Domingos Martins, número 110. Vida e tempo, como cada um se constrói internamente. Perfeito. Essa é uma palestra a convite do Espaço Palavra, que eu, com muito prazer, vou me dirigir ao público, falando um pouquinho sobre essa construção, do momento que nascemos, passamos pelas fases, e o que nós realmente fazemos nessa adultez madura, que vai dar uma noção, será que a gente viveu o que tinha que viver? Será que falta ainda construir coisas, fazer? Que sentido nós estamos dando a essas vivências? O que assinala a passagem do tempo e vai nos dando esse prazer de ter
feito coisas ou a frustração de estarmos em falta com nossos projetos, enfim. Vai ser um momento assim de reflexão e também uma passeada na valorização desse tema do adulto maduro, que é um tema muito importante, falarmos sobre comportamento para essa fase. Isso é muito, muito contemporâneo. Não tem estudos atuais, recentes, que falam sobre a psicologia do adulto maduro, né? Como é que as pessoas se comportam nessa fase? Então, maiores informações no 30 32 15 15, 30 32 15 15, aí o Roberto Aguiar está colocando na tela, e também o e-mail espaçodapalavra@terra.com.br, espaçodapalavra@terra.com.br. Doutora Helena, muito obrigado. Eu que agradeço. Este é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.